Traduzindo termos contábeis para você entender o que o seu contador fala. Parte 1. Ganho de capital está relacionado ao imposto de renda e nada mais é do que a diferença do preço de aquisição de um bem, seja um carro, um imóvel, para o preço de venda. Em cima dessa diferença, se for positiva, existe imposto de renda a pagar. ECAC é o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. E nada mais é do que, em vez de você ir até uma unidade de atendimento da Receita Federal fisicamente, você tem um ambiente virtual onde você consegue se comunicar com a Receita Federal e acessar os principais serviços que os contribuintes, no caso é você que paga imposto, seja pessoa física, imposto de renda, ou pessoa jurídica, e ter acesso aos serviços da Receita Federal. Base de cálculo. Base de cálculo é um montante econômico sobre o qual será aplicado a alíquota do imposto que você tem a pagar. Exemplo, empresas do Simples Nacional. A minha base de cálculo não necessariamente é o quanto eu faturei. Por quê? Se eu tive devoluções de venda no mês, por exemplo, eu pego o valor do faturamento e deduzo o que eu tive de devolução para achar essa base de cálculo. Então, a base de cálculo é um montante econômico sobre o qual eu aplico a alíquota do imposto para saber a quantidade de imposto que eu tenho a pagar. Substituição tributária é um mecanismo de arrecadação do governo federal e governo estadual, onde eu jogo a responsabilidade de recolher o imposto para apenas um dos contribuintes da cadeia. Por exemplo, o fabricante de refrigerante. Ele é quem recolhe todo o imposto do ICMS por toda a cadeia de produção. Ou seja, uma fábrica vende para um distribuidor, que vende para um supermercado, e o supermercado vende para o consumidor, quem vai de fato tomar o refrigerante. Quem paga o ICMS nessas operações todas é apenas o fabricante. NCM, nomenclatura comum do Mercosul, é um código de 8 dígitos que basicamente é a descrição do que é a mercadoria que você está vendendo. E é muito importante classificar corretamente esse código, porque o NCM, esse número de 8 dígitos, ele vai ser incluído na nota fiscal de venda do produto. E basicamente esse número diz o que é que você está vendendo. E isso afeta diretamente a tributação do imposto que você vai pagar. Então, se você vende um produto A dizendo que ele é B e a tributação do produto B é mais alta, você corre o risco de pagar um imposto maior. CST é o Código de Situação Tributária. Similar ao NCM, ele é um código também, só que de 3 dígitos. E ele vai descrever qual é a situação tributária para o ICMS, apenas o ICMS. Então, cada dígito ele descreve uma situação. Então, o primeiro dígito dos 3, ele pode ser de 0 a 7 e ele vai identificar a origem da mercadoria, se ela é nacional, se ela é importada, se ela é parte importada, parte nacional. E os outros 2 dígitos, eles vão identificar se, por exemplo, é um produto tributado de ICMS, é um produto isento de ICMS, é um produto que não é tributado por ICMS, é um produto onde o ICMS foi pago por substituição tributária, então alguém da cadeia para trás já pagou o ICMS para você. E não é preciso nem dizer que a classificação errada do CST pode fazer você pagar mais imposto, e aí você sofrer uma fiscalização. Me segue para a parte 2.